Agora sim, tudo bem com vocês? Finalmente estamos aqui. Vamos pensar a nossa live de domingo. Hoje viemos falar sobre o nosso tema central. Não apenas o tema central desse momento, como o tema central de toda a nossa vida. Não apenas o tema central do Brasil, da política, nem apenas o tema central das pessoas que vivem a violência urbana, mas o tema central da transição planetária, o assunto principal para vivermos bem a transição planetária. Olha só como é importante o tema de hoje. Primeiro vamos tocar do ponto de vista espiritual. Todos os estudiosos do Evangelho sabem bem qual é o tema central, o tema mais importante, o centro da doutrina de Jesus, que ele deixou claro no mandamento mais importante. Quando ele disse que o mandamento mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, ele deixou claro que o valor principal da elevação espiritual é o amor. Por outro lado, amar como Jesus amou, como ele deixou especificado no último mandamento que nos deixou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é indubitavelmente um padrão, uma meta inalcançável nessa vida para todos nós. Ninguém em sã consciência pode almejar nessa vida amar como Jesus amou, não é? Como então nos portar nessa transição planetária diante da necessidade de avançar espiritualmente? O próprio Mestre, como os melhores educadores, que jamais nos daria uma meta inalcançável, nos propôs uma meta viável, ao dizer nas bem-aventuranças do Sermão do Monte, que são bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então, se amar como Jesus amou é a nossa nota 10 na escola de Deus, o educador por excelência enviado por Deus, Jesus, apresentou para todos nós o que é o mínimo, a nota 5, o mínimo para nos promovermos: a paz. A paz é a grande tarefa, a tarefa viável para o nosso momento. Segundo Jesus, é o critério básico para vivermos bem a transição planetária, porque os mansos e pacíficos herdarão a terra. São aqueles que ficarão na terra após a elevação do planeta, após a transição planetária. Então, por esse critério, a paz já seria o nosso grande tema. Não bastasse isso, a realidade, completamente condizente com o que Jesus nos apresentou, a nossa realidade, seja pela violência urbana, seja pelas guerras nacionais, ou seja, como particularmente vivemos no Brasil, as guerras ideológicas, partidárias, que adquiriram contornos mesmo de luta armada, infelizmente. Tudo conflui, o céu e a terra, o divino e o humano, para nos apresentar a paz como o grande tema para esse momento. Não é verdade?
como nos defrontar, como a humanidade tem se posicionado diante dessa temática. Você já reparou isso? Diante dos eventos de violência urbana, a humanidade se divide. Uma grande parcela se reúne em torno das punições. Temos que punir severamente os infratores, os criminosos. Muitos cristãos chegam ao absurdo de defender a pena de morte, mesmo sendo seguidores de um Messias que foi vítima dessa pena. Tem lógica isso? Como pode? Não é verdade? Um absurdo, mas acontece isso. Impressionante, mas é assim que a gente, nesse mundo que a gente vive. Aqui o meu Face deu uma pane, ficou escuro. Vocês podem, por favor, me dizer o que, se para você está saindo bem o som e a imagem, por favor, me deem um retorno aqui, porque eu perdi o contato aqui pelo Face, está tudo escuro na telinha. Vocês estão vendo? Me deem um retorno para saber se vocês estão vendo bem a transmissão. Por favor. Travou? Muito bem. Vamos então para um reinício. Muito bem. Reiniciando a nossa live. O nosso tema de hoje é a paz. A paz situada, seja pela mensagem divina, seja pela mensagem da realidade, como o nosso grande tema. Da parte de Deus, Jesus, seu grande enviado, nos estabeleceu, claro, que a meta última, a meta final da nossa evolução é amar como Ele amou, mas deixou claro que para essa transição planetária, para esse momento, compreendendo Ele como mais ninguém, como ninguém compreenderia, que nós não conseguiremos atingir nessa vida amar como Jesus amou, Ele nos deu a paz. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, deixando claro que esse é o grande critério da nossa evolução. Por outro lado, aqui na terra mesmo, no convívio social, a realidade nos apresenta a violência e, consequentemente, a conquista da paz como o grande tema da nossa vida. Esse é a grande tarefa, seja por orientação do mestre, seja por demanda da própria realidade, que nós temos que enfrentar. Diante disso, precisamos rever como tem sido a nossa reação
diante da violência. É fácil perceber que a humanidade se divide diante de qualquer crime, de qualquer ato violento, entre dois grandes grupos. Um grupo se foca, se dedica à punição, a encontrar os melhores meios de punir os criminosos, os infratores, deixando claro que a única resposta que eles veem como lógica, como óbvia, como necessária, é punição. Acusação, julgamento e punição. Esse é o grande foco de uma enorme parte da humanidade, não é? Outra parte, porém, diante das violências, se dedica, se debruça sobre as causas, pensando nos aspectos sociais, psicológicos, culturais, que levam as pessoas ao comportamento violento. E até agora, pelo menos, esses dois grupos têm, como em tudo a humanidade tem, polarizado, disputado, guerreado, como se fossem duas teses antagônicas e inconciliáveis. Ou você é partidário da punição ou partidário da compreensão. Qual você acha que é? Qual tem sido a sua postura até agora diante dos comportamentos violentos? Pense como deve ser. Você tem pleiteado, você tem reivindicado a punição ou a compreensão? É, mais uma vez, visível o quanto a postura humana tem se extremado e quanto a posição extremada não atende ao que é verdadeiramente bom, não é? No oráculo de Delfos, além do famoso "conhece-te a ti mesmo", havia uma outra frase que pretendia resumir o conhecimento da antiguidade, que era "nada em excesso". E as duas chaves servem maravilhosamente para o enfrentamento da violência. Nada em excesso é fantástico para nós que analisamos essas posturas extremadas da nossa sociedade diante da violência. Punições as mais duras ou compreensões as mais amplas. O nada em excesso, ou como se diria no budismo, o caminho do meio. Qual é ele? Há um meio termo, há uma síntese entre essas duas posturas? Há uma maneira de sairmos do extremismo e encontrarmos um caminho do meio? Qual é? Ciência. A psicanálise aborda como dois aspectos fundamentais, duas funções fundamentais para se criar filhos, que Freud, lá na Inglaterra vitoriana, há quase 2 séculos atrás, apontava, situava como função materna e função paterna. A função materna, segundo Freud, é o acolhimento, o colo, o carinho. E a função paterna é a lei, o certo, o justo, o limite. Mas alguém pode estar percebendo que nesses dois princípios da psicanálise contemplam essas funções, essas posições extremadas encontradas em sociedade, com uma diferença fundamental. Freud, a psicanálise, apresentam as duas posturas como fundamentais, deixando claro que se alguém pretender criar um filho apenas lhe dando colo,
sem lhe apresentar o certo e errado, sem mostrar os limites da sua liberdade, estará criando mal. Mas que também, se alguém apenas educar seus filhos, apenas falando do certo e errado, das punições, dos princípios, das repercussões dos seus atos, puxa vida, estamos com dificuldades. Vamos para mais uma parada, vocês tenham paciência aí no YouTube, porque a gente já retoma no Facebook, retoma a nossa live. Estamos a caminho, já vamos retomar. Então, dando continuidade, hoje estamos com diversos obstáculos, mas vamos continuar na nossa trajetória. Vamos lá. Vamos para a luz aqui. Muito bem. Então falávamos da importância do tema violência, do tema do binômio violência-paz, seja no aspecto espiritual, que Jesus deixou claro ao dizer: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, estabelecendo como padrão básico, exigência mínima para permanecer na terra, a autopacificação. E, por outro lado, a realidade, pela violência urbana, pela violência política, pelas guerras nacionais, nos chamando a esse binômio também, violência e paz. Falávamos que diante dos eventos de violência, as posições das pessoas se extremam entre a exigência da punição e a compreensão.
E questionamos, amigos, para que lado você tem mais se posicionado? Para o lado da exigência da punição ou da compreensão? E questionávamos a todos nós qual é a melhor posição. O oráculo de Delfos, o budismo, a sabedoria antiga há muito estabelece para nós uma posição entre os extremos. O oráculo de Delfos falava nada em excesso. Siddhartha Gautama propagava o caminho do meio. E entre apenas viver para a punição e apenas viver para a compreensão, fica claro pela ciência, pelo senso comum, pela filosofia, que quem pretender criar seus filhos apenas punindo cria mal. Quem pretender criar seus filhos apenas compreendendo, sem noção de limites, cria mal também. Portanto, pela ciência fica claro a necessidade do equilíbrio entre essas duas posições. E a ciência pega as duas posições e integra, dizendo que são necessárias ambas as ferramentas, como garfo e faca, para podermos nos nutrir. Para essa mesma posição, com palavras diferentes, conflui a própria teologia, o próprio pensamento espiritual, ao dizer que Deus atua pela justiça e pela misericórdia. Justiça e misericórdia são também compreensão e limites. São apenas palavras diferentes para as mesmas coisas. Fica claro, então, que esses dois princípios, essas duas ferramentas, são as grandes ferramentas que devem nortear o nosso enfrentamento à violência, o nosso enfrentamento às adversidades. E vamos ver isso. De uma forma geral, lidar com essas duas ferramentas com todas as relações humanas. Sempre, em tudo, precisamos considerar a compreensão e os limites, a justiça e a misericórdia. Precisamos atuar com misericórdia, mas precisamos também atuar com justiça. O próprio mandamento maior de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, que deixa claro que amar a Deus é o primeiro mandamento e amar o próximo como a si mesmo é o segundo. Se nós refletirmos a respeito disso, nós vamos entender que está errada essa programação romântica que nós cultuamos, dizendo, pelos meus filhos eu faço tudo, pelo meu cônjuge eu faço tudo. Não, está errado. Quem programa a criação do filho pensando pelos meus filhos eu faço tudo, está se programando errado. Pela minha esposa, pelo meu marido eu faço tudo, é uma programação errada. Nós não devemos fazer qualquer coisa pelos nossos queridos. Nós devemos fazer apenas o que é perfeitamente bom, certo e justo. Por isso é que amar a Deus, que é o símbolo da perfeição, da bondade, da justiça, está acima de amar o próximo como a nós mesmos. Nosso primeiro compromisso é com o que é certo, com o que é bom, com o que é justo. Precisamos amar o que é justo. Por isso, misericórdia e justiça se fundem numa única ideia, no mandamento de Jesus. Não há oposição entre lei e compreensão, entre punição e compreensão. É uma ilusão, é uma falsa crença humana. Você, para se atuar bem no seu trabalho, para atuar bem no seu casamento, na criação de filhos, na política,
para a nossa sociedade se postar corretamente perante os violentos, os infratores, precisamos sempre nos nortear por esses dois princípios. Sim, quem errou precisa saber que ultrapassou limites, precisa ter essa consciência, precisa ser apartado da sociedade até que ele possa internalizar esses valores, o valor do outro, o valor da compaixão, o valor do interesse da coletividade. Não há erro nisso. O erro das nossas penitenciárias, o erro do nosso sistema jurídico é fazer isso com raiva, com ódio, exclusivamente para a punição. A justiça sem a misericórdia fica capenga. O pai sem a mãe é insuficiente. O limite sem a compreensão, sem o colo, distorce. Pense a respeito disso. Se nos programamos para fazer qualquer coisa pelos nossos filhos, se eles trazem uma borracha que pegaram de um colega sem ele ver, nós vamos perguntar para ele: alguém viu? Então mantenha aqui em casa, não leve para a escola e vai estar tudo certo. Essa é a postura correta? Se os filhos pedem uma ajuda para fazer uma lição, a gente dá a resposta, mas fala para eles colocarem com a letra deles, para a professora não pegar. Estaria correta essa postura? Mas ela não é a expressão do pelos meus filhos eu faço tudo? Fica claro aí que nós não devemos fazer qualquer coisa pelos nossos entes queridos, apenas aquilo que for certo, bom e justo. Então, os violentos em geral, aqueles que erraram conosco, eles precisam receber da nossa posição, da nossa parte, um elo, uma conjunção, uma integração entre as ideias da justiça e da compreensão. Agindo assim, agindo com os outros como devemos agir com os nossos filhos, agindo com os criminosos da sociedade, com os violentos da política, com os agressores em geral, como devemos agredir com atender com os nossos filhos, atuar com os nossos filhos, teremos uma mesma cara, não teremos hipocrisia, teremos uma postura íntegra e integral. Diretamente, falando claramente agora a respeito desses que invadiram a sede dos três poderes e depredaram, numa tentativa clara de provocar um golpe de Estado, sem reconhecer que invertesse o resultado das urnas. Questão extremamente difícil. Vê-se que muitas dessas pessoas são massa de manobra, são iludidos, que esperavam que as Forças Armadas, a polícia, fosse contra a Constituição, fosse contra a lei. Atuasse contra a lei e anulasse as eleições que o sistema judiciário referendou como corretas. Como agir com essas pessoas? Devem apodrecer na cadeia, como se diz? Ou devem ser isentas, libertadas sem nenhuma punição? Hoje, no nosso cenário já há quem advogue as duas coisas: anistia ampla e total para todos os envolvidos na ocorrência e punição exemplar, acima da lei inclusive, para todos eles. E essa proposição da punição acima da lei é com ódio. É intolerância para com os intolerantes. É radicalismo para com os radicais.
Não é um paradoxo isso? Não é triste? Diante disso emerge a posição da ciência e a posição da espiritualidade. Justiça e misericórdia é o que essas pessoas precisam, assim como nossos filhos, assim como nós mesmos. Limites e compreensão é o que todos necessitamos. Atuar carinhosamente, acolhedoramente com todos aqueles que erraram, mas deixando claro o que eles erraram, como eles invadiram o espaço alheio, o respeito que eles devem ao direito das outras pessoas. Como falava meu pai, o seu direito termina onde começa o direito do outro. São as duas grandes tarefas. Veja se isso não contempla a sua alma ao pensar não apenas nos seus inimigos que erraram, nos seus adversários que erraram, mas na possibilidade do seu filho, do seu sobrinho, do seu irmão, do seu pai cometer um erro, cometer um ato contra a lei. O que você gostaria que acontecesse com essas pessoas? Que eles apodrecessem na cadeia, que eles fossem punidos pura e simplesmente? Ou que eles, além de serem colocados para pensar nessa ultrapassagem de limite, no erro cometido, eles também fossem acolhidos nas suas mágoas, nas suas culpas, nas suas frustrações, no seu ódio, para que quando saíssem desse processo de justiça e de misericórdia, tivessem amplas condições de apresentar um comportamento e uma atitude diferente para melhor. Claro que nós íamos querer essa segunda alternativa. Claro que a punição pela punição não leva a nada. Claro que também abrir mão de qualquer limite para as pessoas que erraram não as melhora, não as favorece. Nós que somos chefes, educadores, pais, mães, avós, tios, nós que somos cidadãos e que precisamos nos posicionar perante os fatos que desafiam a nossa sociedade, temos essas duas ferramentas na mão. Pense você se esses dois princípios, justiça e misericórdia, limites e compreensão, unidos, integrados numa mesma postura, se não são o que não apenas os criminosos, os nossos filhos quando errarem, os infratores necessitam, mas o que na verdade todos nós necessitamos para a nossa autonomização, para a nossa realização, para a nossa expansão espiritual, emocional, cidadã, política. Pense nisso, vamos refletir e contribuamos com todos aqueles que estão à nossa volta, com nossa cidade, com o nosso país. Acabei ficando sem as observações, em tanto ir e voltar aqui na nossa live, acabei ficando, a minha inserção ficou sem poder ler os comentários de vocês. Então ficarei sem as perguntas e a gente agora se dedica a essa prestação de serviço para o mundo em geral, mas para o Brasil em particular. Que toda a humanidade saia dessa polarização absurda, como se apenas justiça ou somente compreensão com os que erraram fosse uma postura equilibrada. Todo mundo, e o Brasil em particular, precisa integrar os extremos, achar o bom caminho, o caminho do meio, o bom senso.
E o bom senso, sem dúvida nenhuma, une esses dois princípios, justiça e misericórdia. Dediquemos justiça e misericórdia para todos que erraram na política, mas também na violência urbana, mas também em família, mas também os nossos filhos, nossos subordinados. Todos necessitamos de Deus. Todos nós necessitamos de limites colocados com misericórdia, de misericórdia aplicada com justiça. Que assim seja. Que todos os corações da terra possam ser tocados por esses princípios integrados, integrais, para que uma efetiva recuperação, uma efetiva regeneração humana lastreie a regeneração planetária. Só poderá haver regeneração planetária para quem avançar na regeneração humana. Avancemos para isso. O Brasil precisa. Os infratores precisam. Nós também precisamos, porque também não estamos sem pecado e não podemos atirar a primeira pedra. Regeneração para todos, com justiça e misericórdia. Lei, mas sem ódio. Que assim seja. A terra toda, os nossos corações, as nossas instituições se remodelem sob os princípios divinos. Um grande abraço, muito obrigado pela companhia e até a próxima vez. Tchau, tchau.